algo muito especial. E hoje eu gostaria de compartilhar com você o Salmo 126. Nós vamos fazer a leitura dele inteiro, para que a gente possa entender o contexto. O texto base é o versículo 3, mas nós vamos fazer a leitura completa dele. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E nós vamos ler todos juntos, como dizia meu pastor falecido já, pastor Silvio, fazer uma leitura responsiva. Versículo 3, eu acho que está aqui na tela, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Sim, coisas... Salmos 126, 3. Era assim na escola dominical, gente. Alguns não participaram desse período mais antigo, era desse jeito. Recitava versículo e tinha competição de recitação de versículo bíblico de cor. Eu participei algumas vezes, não me dei tão bem assim. Ainda não sabia muitos de cor, tinha um pessoal na igreja que conhecia mais, e eles ganhavam os prêmios. Agora, por que a gente está falando sobre alegria? Sobre o resgate da alegria? Eu não sei vocês, mas a impressão que me dá é que esses últimos 2 anos, principalmente, por conta dessa pandemia, geraram num todo, no comportamento das pessoas, parece que as pessoas estão mais para baixo. Obviamente existem muitas razões, aqui a gente não vai dizer que as pessoas, está tudo errado porque elas estão tristes. Muitas pessoas sofreram perdas, muitas pessoas passaram por muitas dificuldades, até ficaram internadas, outras viveram perdas familiares, outras pessoas viveram perdas de trabalho, financeiras, outras pessoas sofreram perdas emocionais. Então o fato é que essa pandemia, ela potencializou no coração do ser humano, não estou falando agora da igreja apenas, eu estou falando como sociedade, ela potencializou em nós um semblante um pouco mais abatido. Por mais que a gente tentou se esforçar durante esse período, nós sabemos que o abatimento da alma foi algo constante para nós. Eu dou um dado para vocês aqui muito triste. Muitos pastores se suicidaram esse ano de 2021 que passou e 2020. E eu não vou nem discutir o mérito aqui de salvação, não vou nem entrar nesse detalhe aqui. Eu só vou dizer que se chegou nesse ponto, se quem mais em tese teria esperança por sua vocação, de que a nossa vida, ela não finda nessas adversidades que nós enfrentamos aqui nessa terra, eu imagino o resto do povo de Deus, o que não sofreu. Não porque os pastores sejam melhores, mas a vocação nos deixa mais convictos. Eu acho que essa seria a única diferença. Porque a partir do momento que Deus te chama para largar tudo, para servi-lo, você passa a entender que certas adversidades não são capazes de sobrepujar a tua vocação, o teu chamado. Então,
quando eu comecei a ver pastores desistindo, se entregando, tirando a própria vida, nós percebemos que a tristeza passou a ser uma triste, ou não, porque aí é redundante, mas uma infeliz companheira para o coração de muita gente. Mas não é só disso que a gente está falando. Lembram que eu falei há algum tempo atrás que a pandemia apenas trouxe luz ao que nós já estávamos experimentando antes? A pandemia foi um catalisador potente que trouxe de forma estrondosa algumas coisas que a gente já sentia antes, e a gente talvez não estava com coragem de colocar para fora. E veja que interessante, nós estávamos antes talvez no piloto automático, lidando com as situações do jeito que vinha. Não, a gente vai empurrando com a barriga, do jeito que muitas empresas infelizmente fizeram no Brasil, que elas viviam do hoje, elas vendiam almoço para pagar janta e elas acabaram quebrando na pandemia. Muitos cristãos faliram espiritualmente. Ficou boa essa até agora aqui, eu quero pensar, né, Beth? Ficou boa. Faliram espiritualmente na pandemia, porque aquilo que eu já não nutria com Deus, mas vim empurrando com a minha barriga espiritualmente falando, a pandemia, quando fechou o templo, quando todo mundo foi para sua casa, o povo parou de se juntar, então às vezes aquela pequena chama de comunhão, de interação, o que fazia a gente se mexer, os eventos na igreja, de repente tudo isso desapareceu, e a tristeza se alojou definitivamente no coração das pessoas. Isso é um fato, isso está posto para nós aqui. A falência espiritual, e aqui é o meu maior foco, é um dos maiores identificadores de que a alegria se perdeu. E por que esse texto do Salmo 126 faz sentido para nós nesse contexto? Porque a alegria de Israel havia se perdido no exílio. Eu quero fazer algumas pequenas comparações, para não sair muito fora da proposta do texto. Mas o povo de Israel estava simplesmente vivenciando um resultado das suas escolhas. Israel foi para o cativeiro, não porque Deus era malvado e queria castigá-los, mas porque eles não praticaram o que Deus havia ensinado para o povo através de Moisés. A escravidão da descendência de Israel no Egito foi dita antes. Agora, o exílio babilônico foi fruto das más escolhas do povo diante de Deus. A didática divina para corrigir ou tentar corrigir o coração das pessoas, e eu digo tentar, porque nem sempre dá certo, e não por causa de Deus, por nossa causa. Deus apresenta para todos nós uma solução e um caminho, nem todos nós vamos decidir seguir naquela direção, depende de cada um de nós. E o fato é que essa tristeza que abateu o povo de Israel, e num outro salmo eles vão dizer: como nós vamos cantar hinos ao Senhor numa terra estrangeira? Como que nós vamos voltar a celebrar as nossas festas longe de casa? Israel passou no cativeiro babilônico uma das maiores angústias da sua vida, e eu não quero dizer que a pandemia que tem assolado o planeta é esse cativeiro da humanidade, não é isso, mas nos leva a uma compreensão de que muitas coisas que nós não havíamos deixado Deus tratar em nosso coração se afloraram nessa pandemia, e hoje a tristeza tem tomado mais lugar do que a alegria no coração do povo de Deus.
O tema da reflexão dessa manhã: o resgate da alegria perdida. Como que nós podemos resgatar a alegria que se perdeu? Antes de eu traçar aqui a divisão que Deus colocou no meu coração para essa mensagem, a primeira coisa é voltar no versículo 3. Vocês nem estão conseguindo ver bem, né, a imagem, né? O cara é esperto, coloca imagem escura para apresentar de manhã, e daí quer que vocês olhem. Vai dar muito certo isso. Parabéns para mim, que fez o slide, né? Te aprende. Versículo 3 diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se eu fosse colocar na estrutura dos tópicos da mensagem, o ponto número 0, para você entender e eu também, que a nossa alegria pode ser resgatada, é porque quem faz coisas grandiosas para mim e para você é Deus. Nós não conseguimos recobrar a alegria sozinhos. E sabe, aqui tem uma chave importante, para a gente abrir uma porta do nosso coração que talvez esteja emperrada. A maioria de nós tenta viver e vencer os dilemas e os problemas sozinho. Deus só age através do rebanho. É a igreja de Jesus que é instrumento de Deus para manter o rebanho unido, curado, sarado, e inclusive para demonstrar quando parte do rebanho está fora, está distanciando. É o rebanho que tem essa capacidade em Deus. Perceba que o salmista está dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, não é por mim. Porque Deus atua na coletividade. Jesus não morreu por mim, Jesus morreu pela humanidade. Porque Deus amou ao mundo, Ele não amou somente a mim, Ele não amou somente ao João ou a Maria, Ele amou a todas as pessoas. E por isso nós podemos nos alegrar, sabendo que se Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, se Ele nos ama, então Ele fará grandes coisas. Da mesma forma que Israel viveu na angústia do cativeiro babilônico, o ser humano sem Cristo experimenta a maior miséria de todas, pois o vazio da sua alma só pode ser preenchido com a alegria do Senhor Jesus. Olha só, eu coloquei aqui, eu dei um Ctrl C agora aqui, no texto que eu escrevi para o tema do resgate. A igreja precisa novamente resgatar a alegria no Senhor, sentir novamente esse fogo que brota em nosso coração, pela obra que Jesus já realizou na cruz pelas nossas vidas. Não é o que Jesus ainda vai fazer, é o que Jesus já fez. A Gabi testemunhou aqui o que Deus fez na vida dela. Nós precisamos ter resgatado no nosso coração o que Jesus já fez um dia por nós. Eu só começo a dar os primeiros passos quando eu me lembro que eu só passei a conhecer a alegria de verdade quando Jesus entrou no meu coração. Antes não era alegria, antes era passatempo. O pessoal não enche a lata nas festas aí de Ano Novo, de Natal, todo mundo rindo, aquele negócio. Quanto tempo dura? Enquanto durar a bebida. As pessoas, em geral, não sabem ser felizes por elas mesmas. O mundo não sabe sorrir por nada. Só o crente sabe.
Sabe por que o crente sabe sorrir por nada? Porque ele recebeu algo que ele nunca imaginou poder ter na vida: a salvação. Sabe por que o mundo não consegue sorrir sem Jesus? Porque o vazio que o mundo sente no coração só pode ser preenchido quando a pessoa de fato se rende a Cristo. Aí ela tenta preencher o vazio com outras coisas. Um dia é uma festona, um dia é um carro, um dia é isso aqui, um dia é isso, aquilo, outro. Mas nada disso preenche. E eu estou falando para vocês a partir do meu próprio testemunho de vida. Só Jesus pôde preencher o vazio que eu vivia. E eu tentava preencher com tanta coisa e nunca consegui. Assim como eu tenho certeza que foi com você. Porque sem Jesus, nós somos ocos, vazios, sedentos. E a igreja então precisa resgatar isso. A alegria perdida da humanidade foi resgatada na cruz. O ser humano agora não precisa mais viver triste. A cruz me permite viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Como que resgatamos então essa alegria perdida? Em primeiro lugar, Cristo nos libertou. E o próprio Salmo 126 vai trazer essa ideia. Como eu disse, essa ideia. Não podemos ser literais aqui. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. O exílio não poderia ser a referência no coração de Israel, assim como a nossa velha vida antes de Cristo. Perceba agora essa comparação. Israel no exílio era o povo, somos nós, sem Cristo. Porque assim como Deus criou o homem e a mulher no jardim, e nutria um relacionamento com eles, e esse relacionamento foi quebrado, a partir daí o pecado passou a degenerar completamente o ser humano. O cativeiro foi talvez um clímax do anseio de Deus em mostrar para o seu povo que eles precisavam mudar de comportamento. E foram 70 longos anos que esse cativeiro durou. Mas assim como houve o resgate e houve o retorno do cativeiro do povo para sua terra, assim também nós podemos, de uma forma bem suave, fazer essa comparação, de que assim como também a humanidade vivia cativa, escravizada pelo pecado, sem Deus, Jesus Cristo veio a esse mundo e Ele nos libertou. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que faz parte do teu passado e que te aprisionava antes, jamais você e eu podemos permitir que continue fazendo sentido para o nosso coração. Se antes eu matava, agora em Cristo eu não posso matar mais. Se antes eu roubava, agora em Cristo eu não posso mais, eu não posso ter essa intenção. Se antes eu fazia um monte de coisa errada, eu não posso mais. Porque agora Cristo me libertou da escravidão do pecado, para essa liberdade que Jesus nos chamou na cruz. O amor de Jesus foi tão grande por nós, que o fato da crucificação não foi um fator limitador para que Jesus obedecesse ao plano do Pai e obedecesse até o fim, para nos amar e manifestar esse amor de uma forma extraordinária. O Senhor fez algo maravilhoso por todos nós. Ele enviou o seu único Filho a esse mundo para nos libertar da condenação eterna.
Assim como antes de Cristo nós éramos prisioneiros, cativos, escravos do pecado, em Cristo Jesus nós somos libertos. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo Jesus nós somos nova criação. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Ele nos libertou da lei e do poder do pecado, nos dando agora uma categoria diferente. Eu não sou agora um miserável eternamente condenado. Eu e você em Cristo Jesus somos filhos do Deus Altíssimo. Nós podemos chegar diante do altar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e dizer: papai querido, antes alguém que estava condenado ao inferno, agora pode se dirigir a Deus Pai Todo-Poderoso e dizer: meu Pai, e Ele se inclina para ouvir a minha e a tua oração. Jesus te libertou, meu irmão. Jesus me libertou. Então você pode ser alegre, porque você não está mais com um jugo pesado sobre a tua vida. Porque se você um dia ouviu o convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você ouviu esse convite de Jesus, sabe o que é que acontece? Aquele sobrepeso, aquela sobrecarga, aquela tristeza, ela não precisa ser mais tua. Agora você tem o fardo de Jesus sobre o teu coração, e esse fardo é suave, é leve, é o fardo da graça, é o fardo da alegria que não se acaba. Segundo lugar, o resgate da alegria verdadeira. Ele é possível porque Cristo nos deu a plenitude de vida. Parece que eu estou falando aqui um monte de coisa simples para vocês, e na verdade é mesmo. Obrigado. É simples. O Evangelho nunca foi complicado. Como dizia uma outra pessoa aí, o Evangelho é o seguinte: pecador se arrepende, se converte, muda de vida, prega Jesus. Alguém diz assim: nossa, que grosseiro falar da mudança de vida de alguém assim. Olha, grosseiro é não viver dessa forma, porque se eu e você nos convertemos, nos arrependemos do nosso pecado, mudamos a trajetória, passamos a servir a Jesus e pregamos o seu Evangelho, é tudo que Jesus quer na nossa vida. E a gente passa a entender isso melhor quando nós afirmamos que Jesus nos deu essa plenitude de vida. Por que eu e você devemos estar alegres? Veja o versículo 4 do Salmo 126. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Às vezes o rio está seco assim, sabe? E você não tem perspectiva de que vai ter água ali, tampouco vai ter peixe, não vai ter nada, é só morte. Israel se sentia dessa forma aqui, o povo se sentia dessa forma aqui. Vazio, seco. Porque eles sentiam falta do que Deus havia dado para eles. Como que era a terra que Israel entrou depois do deserto? Era ruim? Quem responder certo vai ganhar uma trufa da irmã Cristina hoje. Quer dizer assim, não, ela vai vender para ajudar missões da igreja. Alguém vai pagar, né? Como sempre. Mas o que brotava? Estou dando dica aqui já, hein? O que brotava da terra que Deus deu para Israel habitar? Irmã Cristina vendeu tudo aqui. Cadê a irmã Cristina? Não veio hoje? Estou fazendo uma propaganda dela aqui. Será que ela está lá na cozinha com a Camila? Pode ser. Quem respondeu aqui? Levanta a mão. Sinceramente, pode levantar, ué. Quem respondeu? Levanta aí para eu ver. 1, 2, 3, 4. Tem irmão que já está passando mal, pensando: Jesus, quem que vai pagar esse prejuízo?
eu divido. Maurício, eu vou pagar metade, você vai pagar metade. Fechou? 4 trufas, 2 para mim e 2 para você. Vocês podem cobrar tudo do Maurício, depois eu pago ele em 2023. É brincadeira. Vamos comprar as trufas, estão tudo aí. Para missões e para ajudar na igreja. Percebe uma coisa? Quando o coração está seco, traz muita reflexão para a gente tenta entender por que secou. E na verdade o coração do povo estava seco, porque eles tinham tanta coisa boa na terra que Deus havia prometido para eles, e eles abriram mão para ir para uma terra que talvez tinham coisas até melhores, mas não era o que Deus tinha prometido. Já parou para pensar nisso? Era ruim, pastor Gilberto, a Babilônia, não? Pelo que conta o profeta Daniel? Nem um pouco. Os manjares do rei devia ser igual a costela do ano novo aqui, ó. Tinha uns 5 quilos, irmãos, estava difícil de comer. Um pouco, que a gente comeu bastante. Molinha, a costelinha de porco, o chester. Eu sei que onde vocês estavam devia estar bom também. Mas o negócio é que a Babilônia tinha muita coisa para oferecer. Mas o que a Babilônia tinha para oferecer não era o que Deus ofereceu para o seu povo. Imagina você estar num lugar onde tem coisas aparentemente maravilhosas, mas nunca foi isso que Deus sonhou para você, e você vive uma frustração, porque você está diante de coisas tão diferentes, mas lá no fundo você sabe que não é o que Deus planejou para você. Isso é o cativo que está na Babilônia. E aí ele faz esse pedido: Senhor, nos restaura, assim como o Senhor enche os leitos do ribeiro do deserto. E aí Jesus falou algo interessante para aquela mulher samaritana lá em João capítulo 4, versículo 14. Ele disse: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe que comparação que eu posso fazer aqui com muita tranquilidade? Quando Deus leva um filho e uma filha dele para servi-lo num propósito específico em qualquer lugar do mundo. Vou dar o exemplo aqui do pastor Fábio. Eles estão lá na África, um local seco, difícil, mas a plenitude de vida que Jesus deu para eles nunca se perdeu. Domingo que vem ele vai passar um vídeo aqui dele aqui, falando com a nossa igreja aqui, com a família. Ah, mas estar longe deixa a gente abatido. Não, estar longe de Deus traz abatimento para a nossa alma, porque se em Cristo nós estivermos, aonde nós estivermos, se andarmos pelas águas ou pelo fogo, não tem mal algum, porque o Senhor vai estar conosco em todo o tempo. Essa precisa ser a nossa expectativa. A plenitude de vida que Jesus nos oferece é o oposto do que o diabo muitas vezes tem feito para nos afrontar. O que Jesus diz lá em João 10:10? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, ou vida abundante. Perceba que a proposta de Deus para nós é nunca mais termos sede na alma, porque a água que Ele nos oferece é a fonte de água viva, e aquele que bebe dessa fonte nunca mais vai ter sede, nunca mais vai viver se arrastando sedento por algo, porque quando a alegria de Jesus vem sobre a nossa vida, apesar das lutas, dos desafios, dos problemas, essa alegria nunca mais se aparta do meu coração, se eu continuar adorando a Ele, apesar das lutas. Terceiro, a alegria pode ser resgatada, porque Cristo nos deu uma missão para cumprir. O Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente,
voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Gente, é muito bonito isso, porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 ao 20, vai dizer assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu e você temos uma mensagem de reconciliação para o mundo. Eu e você, não vou dar lencinho suado para ninguém não, viu? Isso aí aconteceu só com Paulo, lá com Pedro, comigo não vai dar certo. Eu coloquei uma frase aqui para você pensar. Eu coloquei assim: a grande satisfação do cristão é, depois de pregar o evangelho, contemplar o seu ouvinte se rendendo a Cristo. Não tem maior satisfação para quem prega o evangelho para alguém do que ver esse alguém dizendo: eu quero esse Jesus que você está falando. Ah, mas tem outras coisas que podem te deixar feliz? Tem. Mas o que faz a nossa alegria se manter efervescente dentro do nosso coração é falar de Jesus para as pessoas. Pode perceber que os momentos de maior aflição da tua alma, você não estava falando de Jesus para ninguém. Como dizia um artista, estou mentindo? Não, é isso mesmo. Quando a gente para de falar de Cristo, a gente começa a falar de muitas outras coisas. E a alegria do Cristo começa a se apagar dentro do nosso coração. Quarto, hoje eu não estou com sermão presbiteriano, vou pôr 4 pontos aqui. Batista é assim também. Você que inventaram essas regras. A gente acaba quebrando quase sempre essas regras da homilética, mas ela é importante. Mateus capítulo 25, versículo 34, para dizer para você que a alegria, ela é resgatada, principalmente pela expectativa do que está por vir para toda a igreja. Cristo nos dará a recompensa eterna. Você e eu temos uma coroa para receber. Você e eu temos um presente maravilhoso para receber na eternidade das mãos de Jesus. E isso deve fazer com que o nosso coração se alegre. Mateus 25, 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E tem um outro texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Está difícil, meu irmão? Persevera. Como perseverar no vale da sombra da morte? Não temendo mal algum, porque você sabe que o bom pastor está com você em todo tempo. Você não vai adorar porque tudo dá certo. Você vai adorar porque o Senhor que você adora está sempre ao seu lado. Como que é possível adorar no momento de angústia? Porque a gente sabe que o nosso Deus nunca nos abandona. E mais importante do que isso, é exatamente essa promessa. Por quê? Eu e você, em Deus, temos uma expectativa melhor do que todo mundo lá fora. Porque nós já sabemos que a coroa da vida é uma promessa. Essa coroa vai ser colocada na cabeça de todos os benditos do Pai.
porque Jesus já disse que isso vai acontecer. Se Ele prometeu uma coroa para mim e para você, a única coisa que nos resta é adorá-lo, é esperar pelo cumprimento dessa promessa. Ah, mas se as pessoas à minha volta não querem receber essa coroa é única, ela não vai ser passada de cabeça em cabeça, ela é única e exclusivamente sua e minha. Deus nos dará, ela vai ser um presente maravilhoso na eternidade. A nossa expectativa do céu deve, ou pelo menos deveria ser, um dos maiores motivadores do nosso coração, quando nós falamos sobre alegria. E numa coisa eu tenho convicção: Deus quer resgatar essa chama da alegria no teu coração durante esse ano. A alegria de servir, a alegria de pregar, a alegria de adorar, a alegria de orar, a alegria de fazer o bem para o próximo, a alegria de cantar para Jesus, a alegria de fazer a vida dos outros diferentes. Deus quer resgatar essa alegria em nós. Ele deseja nos tirar de um mar sombrio ou até de um vale ressequido e quer nos levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Mesmo que durante esse caminho sejam necessários e possíveis alguns vales, mas tanto no vale quanto nos pastos verdejantes, no momento de angústia ou nas águas tranquilas, Jesus, a alegria de Jesus vai estar no meu e no seu coração. E eu quero concluir dizendo que a alegria do Senhor não apenas nos fortalece, mas também nos une. Essa é uma alegria que não pode ser guardada somente para nós, precisa ser partilhada. A alegria do Senhor nos desafia a amar o nosso próximo e a levar o Evangelho a mais pessoas. Quando somos motivados por um coração alegre em Jesus, somos fortes e temos o poder para multiplicar a alegria na nossa comunidade. Eu quero cada dia essa alegria para o meu coração. Eu não sei se essa alegria já está brotando do teu coração, ou se de alguma forma você precisa sentir novamente essa alegria. Eu queria convidar todo mundo a se colocar de pé nesse momento. E eu quero fazer um convite especial para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Talvez você precise pedir para Jesus hoje: Senhor, resgata a alegria que foi perdida dentro do meu coração. Talvez já faz alguns anos, foi se perdendo. Eu não sei exatamente qual é o sentimento que você tem dentro do seu coração agora, mas eu sei que em Cristo Jesus essa alegria pode ser resgatada para a glória do nome de Jesus. Então, se você gostaria que a gente orasse pela sua vida hoje, nesse ano do resgate, comece com a melhor decisão. Se o teu coração estiver abatido ou triste, saia do seu lugar, tenha coragem, venha aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, para que essa alegria de Jesus transborde no teu coração. Se você sente que precisa orar nessa manhã, eu te convido